Deuteronômio e vamos pensando em outros temas, pelo menos até o final do ano. Marcos capítulo 15. Hoje nós estamos na iminência de celebrarmos a ceia do Senhor. Gostaríamos de pensar um pouco sobre a sua morte, a sua ressurreição. Marcos capítulo 15. Nós vamos ler primeiramente do versículo 1 ao versículo 15, para dar contexto ao que nós queremos dizer, e depois nós leremos dos versos 33 ao 38. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: E logo ao amanhecer, os principais sacerdotes, com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio, tiveram conselho e, amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: Tu dizes. E os principais sacerdotes o acusaram de muitas coisas, porém ele nada respondia. Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa costumava soltar-lhe um preso qualquer que lhe pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha um motim cometido uma morte. No motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhe tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a chamar-lhe, a clamar: Crucifica-o! Mas Pilato lhes disse: Mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás, e açoitando Jesus, o entregou para ser crucificado. Agora, leia comigo, por favor, irmãos, o verso 33. Verso 33 do capítulo 15. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Eis que clamava por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-o numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Até aqui, nós vamos orar. Eu quero pensar com os irmãos hoje sobre escuridão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo texto de Daniel 12:4, que nós lemos agora há pouco, que nos faz um alerta sobre o retorno do Senhor Jesus Cristo. No mesmo contexto, o Senhor Jesus Cristo disse que os sábios entenderiam o tempo, e nós temos tido discernimento suficiente para entendermos que os dias de hoje são dias especiais, são dias interessantes, são dias que se distinguem dos demais dias da história, são dias dos últimos dias, que apontam para a volta do Salvador. Nós estamos esperando por este dia e rogamos ao Senhor
que nos ajude na nossa falta de fé, nos ajude da nossa pouca confiança no Senhor. Às vezes nós nos sentimos enfraquecidos, às vezes queremos desistir, mas nós queremos olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e encontrarmos nele tudo o que nós precisamos, porque não há satisfação a não ser nele, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não há esperança boa a não ser nele, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós jamais queremos retroceder, jamais queremos olhar para a esquerda ou para a direita, mas sempre para frente, para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então, neste mundo caótico, neste mundo em que se busca tudo menos ao Senhor, nós queremos buscar ao Senhor e não tudo que o mundo oferece. Sempre olhando para Ele, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nos faça perceber e discernir e concluir que os dias são interessantes. Dias em que o conhecimento tem se multiplicado. O conhecimento hoje tornou-se alguma coisa incrível, absurda, a facilidade para se adquirir conhecimento. O conhecimento hoje tem sido tão fácil que as pessoas estão confusas. Algumas estão ficando malucas, literalmente, por tanta aquisição de conhecimento. Nós estamos vendo também as pessoas correndo de um lado para o outro, do norte ao sul, do sul ao norte, por conta da facilidade que há de locomoção. Essa tecnologia, estes eventos apontam então para a volta de Jesus, que nós estejamos atentos a ela. Oramos agora para que, ao focarmos sobre a crucificação de Jesus, a sua paixão, nós possamos também olhar para as promessas que Ele nos deixou a respeito da sua volta. Nós oramos com gratidão no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok, irmãos, esse contexto que nós lemos aqui no capítulo 15, ele nos mostra um quadro muito interessante. Se nós pudermos pintar um quadro aqui dos versículos 1 do capítulo 15 até o 15, nós poderíamos dizer, por exemplo, que uma pincelada nesse quadro, nós falaríamos sobre a casta de inquiridores que estavam procurando encontrar alguma coisa em Jesus, um erro. Os religiosos da época, eles estavam inquirindo a Jesus o tempo todo, tentando encontrar nele algum pecado, algum erro que justificasse aquilo que eles intentavam fazer contra ele. Numa segunda pincelada, em um quadro que podemos formar aqui nesses primeiros versículos do capítulo 15, nós veríamos uma multidão que não sabia o que estava fazendo, não sabia o que estava dizendo. Uma multidão que era induzida, que era impelida a dizer: crucifica-o, crucifica-o. Mas eles não estavam nem sabendo o que eles estavam falando. Eles eram manipulados. Geralmente, nós como multidão, como povo, temos uma tendência e incorremos no perigo de sermos manipulados. Uma terceira pincelada nos mostra um procurador romano, Pilatos, que estava ali apenas para agradar o povo e nada mais. Numa quarta pincelada, nós podemos falar de um terrorista, Barrabás, que por conta de um costume naquela época, ele foi nomeado para receber o indulto. E ele recebeu, ele não pagou com a sua vida os crimes que cometeu. E por fim, nesse quadro, nessa última pincelada, estava morrendo ali um inocente. Por causa de quem? Por causa dos romanos? Por causa dos judeus? Não. Por causa de mim e por causa de você. O Senhor Jesus Cristo estava morrendo no nosso lugar. Então, voltando então para os versículos 33 ao 38, nós queremos hoje à noite fazer dois apontamentos, queremos destacar duas questões interessantes nesse texto e fazermos uma reflexão para a nossa vida. No verso 33, esse é o primeiro tópico do nosso sermão, nós lemos assim: e chegada a hora sexta, houve o quê? Trevas sobre toda a terra, até a hora
nona. Então, o primeiro tópico do nosso sermão é escuridão, a escuridão. De acordo com o calendário judaico, qual é a primeira hora do dia? Você sabe qual é a primeira hora do dia? Para nós, que seguimos o calendário juliano, que é o calendário romano, a primeira hora do dia começa depois da meia-noite. Mas no calendário judaico, a primeira hora do dia começa às 6 da manhã. Ok? Então, às 6 da manhã é a primeira hora do dia. A sexta hora, então, no calendário judaico, é ao meio-dia. E a nona hora é às 3 horas da tarde. E o texto, então, diz aqui para nós, houve, no 33, e chegada a hora sexta. A hora sexta, qual era a hora? Meio-dia. Houve trevas sobre toda a terra até a nona hora. Então, houve trevas do meio-dia, de acordo com o nosso calendário, até as 3 da tarde. Certo? Então, esse foi um período de escuridão que houve sobre a terra. Agora, eu faço uma pergunta. Você tem medo de escuro? Quem tem medo de escuro? Se de repente a luz aqui apagasse, por exemplo, o que nós sentiríamos? E às vezes acontece. Nós estamos num ambiente iluminado, de repente a luz vai embora, a luz é dissipada e vem então as trevas. Se você nunca caminhou no escuro, você não sabe o que é andar no escuro, o medo que dá andar no escuro. Quem já morou na zona rural, quem já morou no sítio, sabe o que é a escuridão. Mas sabe o que é a escuridão de maneira relativa, porque mesmo aqueles que moram no sítio recebem a iluminação da lua. E uma noite com uma lua cheia, por exemplo, é uma noite basicamente iluminada. Mas existem situações em que a escuridão é densa, a escuridão é grande. Se nós pensarmos, por exemplo, as pessoas que moram aqui na zona rural, perto da cidade ou perto de qualquer cidade, as pessoas que ali moram ainda usufruem um pouco da iluminação da cidade. Por exemplo, a iluminação de Londrina, ela, numa certa região, na zona rural, ela ainda traz uma certa claridade. A cidade faz isso. Numa cidade grande como Curitiba, por exemplo, ou como São Paulo, as pessoas que moram de maneira mais afastada ali, elas ainda recebem uma luz. Eu já ouvi que a cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, talvez seja a cidade mais iluminada do mundo. Eu não sei se é Las Vegas ou Los Angeles, eu acho que é Las Vegas, a cidade mais iluminada do mundo. Eu nunca fui, mas eu já ouvi dizer que é alguma coisa extraordinária, a luminosidade, a claridade que existe ali naquela cidade. Mas ainda assim, mesmo que não haja uma luz artificial, como nós já falamos, uma lua cheia ilumina também a noite. Mas ninguém duvida que a escuridão é uma condição desesperadora. Em 1914, um explorador inglês e sua tripulação viajaram em um navio para a Antártica, ou Antártida, tanto faz. O plano deles era o de atravessar pelo Polo Sul e seguir em frente. No entanto, tiveram que abandonar o plano inicial, pois o navio onde eles estavam se prendeu no gelo e ficou destruído. Nos meses em que seguiram, a equipe estava numa dura luta para a sobrevivência. Um dos biógrafos que escreveu a respeito deles salientou que de todas as dificuldades que eles enfrentaram frio, eles enfrentaram fome, mas entre o frio e a fome, a dificuldade maior que eles enfrentaram foi a escuridão. Pois, próximo ao Polo Sul, o sol se põe em meados no mês de maio e ele só aparece no fim do mês de julho. Ou seja, uma escuridão de quase 3 meses. E eles viveram essa escuridão de quase 3 meses. Foi observado, a partir de estudiosos, ou por estudiosos, que no mundo inteiro não há desolação maior e mais atormentadora do que viver ou passar uma noite
nos polos, o que eles chamam de noite polar. Somente quem já passou por essa experiência naqueles lugares sabe dimensionar o que significa viver sob a ausência de luz. Poucos dos que estão acostumados com a situação, com essa situação, conseguem suportá-la. Pois quando uma pessoa não consegue enxergar nada por dias, por semanas a fio, ela não sabe para onde está indo, não sabe o que está ao seu lado, não tem nenhuma noção de direção. Imagine você estando num lugar em que as trevas são totalmente densas. Você não consegue enxergar um palmo na sua frente, você não consegue perceber-se. Imagine você numa escuridão assim. Existem estudos que mostram que uma pessoa que vive numa escuridão, em poucos dias, ela perde a noção da aparência. Por exemplo, se você fechar o olho agora, se eu pudesse dizer para os irmãos, feche o olho agora e tente imaginar a sua aparência. Como é que você sabe da sua aparência? Quem já olhou no espelho hoje? Todo mundo já olhou no espelho, né? Quando nós olhamos no espelho, nós vemos lá projetada a nossa imagem. Então nós temos noção da nossa fisionomia, dos nossos traços fisionômicos, da nossa feiura, né? Ou da nossa belezura. A gente tem noção disso. Mas uma pessoa que fica na escuridão por vários dias, depois de algum tempo, ela perde a noção da sua aparência. Ela tenta buscar aqui na sua mente como eu sou, como é a minha aparência. Ela não consegue mais buscar a noção da sua aparência. Imagine você. Alguns dias depois, ela começa a ter dificuldades para entender a sua identidade. Ela não sabe mais quem ela é. Imagine, ela perde primeiro a noção da aparência, depois ela perde a noção da sua identidade, e algum tempo depois, ela entra em loucura. Ela fica literalmente louca. Imagine você. A escuridão que veio ao mundo no dia da morte de Jesus, ela trouxe, sem dúvida nenhuma, efeitos para toda a natureza. Não se sabe exatamente, eu não afirmaria com 100% de certeza, se as trevas que houveram no dia da morte de Jesus foi sobre toda a terra ou foi sobre toda a terra de Israel. Ninguém sabe dizer isso. Mas eu não ficaria surpreso se toda a terra naquele dia tivesse sido coberta com trevas. Foram 3 horas de trevas. 3 horas de trevas. Você sabia que os economistas e as pessoas que estudam sobre energia nos dias de hoje, eles estão prevendo um blackout de pelo menos 3 meses nos próximos anos, porque a carga tem sido muito grande. Então, segundo o que eles dizem, há uma possibilidade de que ocorra isso, de vivermos muitos dias sem energia elétrica. Nós não sabemos ainda o que significa isso, mas é algo amedrontador. Eu nunca morei na roça, mas eu tinha parentes que moravam na roça e de vez em quando a gente ia para lá, para visitar. Alguns tios que moravam na roça, e andar no escuro não é uma coisa boa. Eu tenho um irmão mais novo do que eu, ele não tinha e não tem medo de nada. E eu estava com ele, e às vezes eu tinha medo de algumas coisas, né? Mas ele não tinha medo de nada. Mas a escuridão não é uma coisa muito agradável, né? Agora, o que nós podemos pensar sobre isso? Sobre essa escuridão que veio no dia da morte de Jesus. Queremos então falar sobre as trevas espirituais. A Bíblia diz muito sobre a escuridão no sentido metafórico, ou seja, no sentido figurado, que é a escuridão espiritual. Podemos dizer que as trevas físicas é a ausência de luz. Então, as trevas físicas é a ausência de luz. Onde não há luz, há trevas. As trevas espirituais é a ausência de Deus. Onde Deus não está, o que há é trevas. Deus está em todos os lugares.
Em algum aspecto, ele é onipresente. Nada passa desapercebido aos seus olhos. Mas há um outro aspecto, que é o da dependência dele e da orientação que vem dele. Nós lemos agora há pouco, no início do culto, o texto de João, capítulo 1, no verso 1, um texto em que João Batista diz que Jesus é a luz do mundo, e que ele, João, não era a luz, mas ele testificava da luz. E a luz resplandecia nas trevas, mas as trevas não o compreenderam. Veja que interessante, ele diz que a luz resplandece nas trevas. As trevas aqui fazendo uma referência ao sistema do mundo e fazendo uma referência às pessoas que vivem no mundo. O Senhor Jesus, o Messias de Israel, ele veio ao mundo, mas as trevas não compreenderam. As pessoas conviveram com ele, mas não perceberam que ele era a luz espiritual. Até hoje, as pessoas não entendem o Senhor Jesus Cristo. Podemos dizer que as trevas espirituais acontecem quando nos afastamos de Deus, quando nos isolamos, quando estamos nos extremos, quando vamos para os polos. Aí há escuridão e aí há frio. No sentido prático, quando nos afastamos das pessoas, nós também nos afastamos de Deus. Esse é um ponto crítico, esse é um ponto interessante. Nós não podemos nos afastar, nós não podemos ir para os extremos, para os polos, porque lá nos polos há escuridão, lá nos polos há frio. E eu pergunto, onde você está hoje à noite? Onde você se encontra hoje à noite? Talvez você esteja vivendo um momento de frieza. O que é frieza? Frieza é indiferença para com Deus, para com a igreja de Deus, para com a causa do Evangelho. Talvez você esteja aí no seu lugar pensando assim, para mim tanto faz se as pessoas se convertem ou se elas não se convertem. Para mim, para mim não é um problema meu, é um problema seu, não importa. Uma frieza. Então, se nós nos afastamos de Deus, se nós nos afastamos do propósito de Deus, nós vamos para os polos, nós vamos para as Antártidas, nós vamos para a escuridão, para o frio, e lá não existe energia, lá não existe poder, lá não existe força. Hoje à noite, onde você se encontra? Onde você está? Você está na luz ou você está nas trevas? A Bíblia usa o sol para referir-se à presença de Deus. Leia comigo Isaías capítulo 60, Isaías capítulo 60, versículo 19 e o 20. Isaías capítulo 60, verso 19 ao 20. Isaías 60, 19 ao 20. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor, a lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Verso 20. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Então, o que esse texto está dizendo? Ele está fazendo uma referência ao fato de que Deus é o verdadeiro sol, Ele é a verdadeira luz, é a verdadeira energia, de fato, que nós estamos precisando. O sol é a fonte da verdade, em termos de visão. Por meio dele, nós vemos todas as coisas. Então, por meio do sol, o sol, de fato, aqui, nós enxergamos todas as coisas. Por meio de Deus e da nossa comunhão com Deus, nós também temos discernimento para todas as coisas. Deus também, como sol verdadeiro, é fonte de vida / energia. O sol, ele não produz somente luz, clareza, ele produz também energia. Quando estamos na presença do Senhor, nós não temos somente claridade, nós não temos somente iluminação, nós temos também energia.
nós temos também o poder de Deus nas nossas vidas. Pois sem Ele, no sentido biológico, nada sobrevive. Deus, na verdade, é a fonte de toda a verdade, de toda a direção. Se nós gravitarmos em torno de Deus, as nossas vidas terão verdade, vitalidade e ainda terão calor. Então, por que às vezes a gente vai assim, apagando, né? Para com as coisas de Deus. Para com as coisas do mundo, não. Mas para com as coisas de Deus a gente vai quase que apagando. Por que nós apagamos? É por causa da igreja? É por causa do marido? É por causa da esposa? É por causa dos filhos? É por causa dos políticos? É por causa do mundo? Não. É porque nós saímos da presença do verdadeiro sol. Nós fomos para o extremo. Nós fomos para o polo. E lá nos polos o que há é frieza. Se nós estamos na presença dele, nós encontramos vitalidade, encontramos calor, encontramos inclusive calor humano. E temos calor humano para entregar a outras pessoas. Em Deus, estando em Deus, o verdadeiro sol, na sua presença, nós não teremos frieza, não seremos indiferentes. Onde você está hoje? Você está nos polos, desfrutando de frieza, está gélido, ou você pode dizer, eu estou cheio de energia, cheio de entusiasmo, cheio de calor, calor que vem de Deus. O mundo é um sistema reprovado pela Bíblia. E se fizermos dele a nossa fonte de inspiração, de força, de sabedoria, para construirmos a família, a nossa profissão, os nossos relacionamentos, a nossa fonte de calor, as nossas esperanças serão frustradas, porque estaremos então na escuridão, somente na escuridão. Irmãos, olha, o mundo não gosta de nós não, viu? O mundo não quer saber de ninguém. A palavra nos orienta e nos exorta que no mundo nós seríamos odiados. Então não adianta nós queremos fazer as pazes com o mundo enquanto sistema, porque a escuridão não gosta de nós não. Então isso implica que no trabalho nós vamos ter problemas. Não há pessoa mais perseguida do que o crente fiel no seu trabalho. É uma pessoa perseguida. Na escola, onde quer que ele esteja, ele se torna uma persona não grata. Ele não é bem-quisto, não é bem-vindo, não é aceito, porque trevas e luz não combinam. A pessoa que anda em trevas espirituais, embora possa sentir-se caminhando na direção certa, ela está desorientada. Nós ficamos aí às vezes pensando, eu não sei se você pensa assim, mas eu sei que não é difícil que um cristão pense assim. O ano que vem, o presidente dos Estados Unidos agora, que foi eleito conservador, ele pode promover uma outra boa política aqui no Brasil e as coisas vão ser diferentes. Irmãos queridos, não serão. A nossa esperança, as nossas orientações não estão aqui. Esse é o sistema do mundo. Nós não concordamos com isso. Nós não esperamos por isso. Se qualquer coisa que não venha de Deus, ou que não seja de Deus, para nós não serve. O dinheiro, por exemplo, ele traz escuridão. E há o perigo de nós, como crentes, sermos obscurecidos por causa do dinheiro. Mas você pode pensar assim, mas eu não tenho dinheiro, eu não sou uma pessoa rica. Mas para amar o dinheiro não precisa ser rico. Nos dias atuais, o dinheiro tem sido a fonte de trevas para muitas pessoas. O sexo, como nós falamos na reunião de jovens ontem, totalmente desenfreado. A busca pelo poder, tudo isso só traz escuridão. E as pessoas estão caminhando cada dia mais para a escuridão. Nós temos que ter o cuidado para não tropeçarmos para lá e para cá e perdermos a luz. Nós corremos o risco de, às vezes, perder a nossa aparência, perdermos a nossa personalidade por causa do amor ao mundo. Temos que tomar cuidado para não andarmos nas trevas de maneira arrogante, orgulhosa, medrosa, com ira, com autopiedade, com isolamento. Nós vamos sofrer nesse mundo. Estamos vivendo num mundo caótico.
Irmãos, eu estava hoje à tarde pensando sobre a minha vida com Deus. Tem dia que você está assim nostálgico, né? Começa a pensar na vida. Nós estamos no mundo, e eu estou falando no sentido pastoral. Nós estamos sujeitos a críticas, a julgamentos, a calúnias, a muitas coisas que podem fazer com que nós vivamos desencorajados. Você já foi criticado? Essa semana você diria assim: essa semana me criticaram. Alguém já criticou você? Você ficou sabendo? Ou então você já foi julgado? Alguém julgou você? Ou então você foi caluniado por alguém? Alguém criticou você? Quando você é criticado, o que você sente? Quando alguém diz alguma coisa sobre você que não é verdade, o que você sente? A gente sente raiva. Sente raiva às vezes. Mas aquela raiva às vezes vai embora e a gente começa a ficar desencorajado. A gente vai ficando assim, desencorajado. Quer saber? Eu acho que não vale a pena. Não vale a pena. A melhor coisa a fazer é ficar em casa, não envolver com ninguém, não me relacionar com ninguém, entrar na igreja dos desigrejados. Essa é a melhor coisa que se tem para fazer. Porque aí eu não falo de ninguém, ninguém fala de mim, eu não me meto na vida de ninguém, ninguém se mete na minha vida. Da mesma forma, quando duas pessoas se casam, quando se casam, uma precisa amar a outra. O marido amar a esposa sujeitar-se ao marido. Aí vem os filhos, o filho precisa respeitar os pais precisam orientar os filhos, e daí por diante. Os irmãos todos concordam que nós estamos aqui nos dirigindo a famílias. Conviver em família é um desafio. É um desafio, ou nunca existe um problema. Imagina a Jaqueline aguentar o Carlos o ano todo. Imagina a dona Sirene suportando o Benigno o ano inteiro. Vice-versa. Ai, meu Deus do céu. Viver junto com as pessoas que nós amamos é um desafio. Viver na igreja, irmãos, é um desafio. Você concorda? Basta nós trocarmos meia dúzia de palavras com os nossos irmãos, a gente começa a ver os defeitos. É meia dúzia de palavras, não precisa de muita coisa. Aí você raciocina assim: puxa vida, olha aí. Olha o pastor. Agora, se nós recebermos o calor da presença de Deus em nossas vidas, tudo isso é superado. Tudo é superado. O que falta para nós às vezes, eu estou usando essa palavra porque essa é uma palavra bíblica. Ela pode ter uma conotação ruim, mas a palavra é energia mesmo. Energémata. É uma palavra bíblica. Que é uma força que vem da presença do Espírito Santo em nós. Então o que nós precisamos é de energia. Energia. Agora, se eu atentar para as críticas, para os julgamentos, para as calúnias, para as injustiças e me concentrar nela, ou me concentrar nelas, daqui um tempo, o que vai acontecer comigo? Eu vou perder a noção da minha fisionomia. Daqui um tempo, eu vou perder a noção da minha identidade. Mais alguns dias eu estou louco. Não é verdade? Então eu preciso tirar os olhos dessa escuridão e colocar os olhos na luz, no Senhor Jesus Cristo. O mundo está em trevas espirituais. Andar em trevas significa ter virado as costas para Deus. É viver na desorientação,
na desintegração. Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo muitas pessoas, inclusive aquelas que professam ser cristãs, se desintegrando, desmanchando. A vida está assim, ó. Mas não é só a personalidade, a vida familiar, murchando. A vida eclesiástica, o cumprimento da missão, tudo vai se desintegrando. Por quê? Porque perdeu a orientação de Deus. Perdeu a energia que vem de Deus. O que há, então, é desorientação, descaracterização, desintegração. Mas se nós estivermos expostos ao sol da justiça, nós vamos encontrar energia para continuarmos na vida cristã. O caminho das trevas, irmãos, não terminará com a nossa morte neste mundo. O mundo ainda será julgado pelo Senhor. E é nele que nós encontramos toda motivação. Toda motivação. Quando a gente se expõe ao sol, nós recebemos alguma vitamina, alguma energia? Sim. Interessante que a Mel, a nossa cachorrinha vira-lata, eu não sei, deve ter alguma explicação para isso. Não sei dizer. Mas ela termina a refeição dela do almoço, ela vai para o sol. Tem uma explicação para isso, Gisele? Não sabe, né? Ou seja, o organismo deve requerer ali uma vitamina, né? Irmãos, nós precisamos nos expor ao sol, nos expor à presença de Deus. Chegar na presença de Deus. Essa semana eu orei algumas vezes, porque eu tenho percebido no meu coração incredulidade. Incredulidade. E a incredulidade vai gerando em mim ansiedade. Quando eu não creio no que Deus pode fazer, eu me torno incrédulo, eu fico ansioso. E a ansiedade gera preocupação. E a preocupação vai tomando conta de mim, e aí eu já não oro mais. Estou em trevas. Então o que eu preciso fazer, Senhor? Ajuda na minha incredulidade. Orar a Deus sinceramente, Senhor, eu estou tão incrédulo de que o Senhor possa me ajudar nisso, naquilo outro, mas me ajuda na minha incredulidade. Irmãos, nós precisamos de luz. Precisamos de luz. Onde você está hoje? Você está no polo, nos polos, ou você está na presença do Senhor, buscando uma vida de santidade? Irmãos, está aí uma coisa que nós precisamos buscar para a nossa vida: santidade. Não estou falando de perfeição, mas santidade. Arrepender dos nossos pecados, admitir os nossos pecados. Está aí uma coisa difícil de acontecer na sociedade atual: admitir pecados, admitir que erra. Mas nós precisamos disso. O mundo está na escuridão. Não pense que as pessoas estão vivendo bem, que não estão. Às vezes a gente vê as pessoas aí ricas, ganhando dinheiro, andando para lá, andando para cá, e elas estão contentes, satisfeitas, felizes. Não estão. Eu não estou falando isso por inveja, não é inveja. Mas é verdade, elas não estão expostas a Jesus, a palavra dele, e por isso elas são tristes. Então, escuridão. O segundo tópico, nós encontramos no verso 38. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. O 39. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamava, expirava, e disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Então, em segundo lugar, o véu. Então, o que era o véu? O véu era como se fosse uma parede que dividia o lugar santo do lugar santíssimo. Lá no lugar santíssimo, uma pessoa como nós não podia entrar lá. O templo ou o tabernáculo era dividido em três compartimentos: o átrio ou a sala, o lugar santo e o lugar santíssimo. O átrio, a sala do trono, o judeu comum podia entrar, o ímpio não, o gentil não, mas o judeu podia. No lugar santo, só os sacerdotes podiam entrar. E no lugar santíssimo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar. No dia do perdão, ele podia entrar lá. Então veja, o lugar santíssimo era o lugar onde estava a arca da aliança,
o propiciatório. Uma vez por ano era feito o sacrifício do animal ali. Naquele dia, simbolicamente, o Senhor eterno perdoava o pecado de toda a nação de Israel, mas todo ano aquele sacrifício era feito. No dia que Jesus morreu, no momento em que Jesus morreu, lá no templo, o que aconteceu com o véu? E o véu do templo rasgou-se. Alguém foi lá e rasgou o véu? Não, ele rasgou-se. E esse véu não era fácil de ser assim rasgado. Ele tinha várias camadas e era feito de couro de animal. Não era uma coisa tão simples. Mas o véu se rasgou. Ou seja, o véu foi rasgado pelo próprio Deus, em dois, de alto a baixo. Qual o significado do véu? Quem poderia abrir o véu e entrar lá no lugar santíssimo? Se uma pessoa comum, se eu e o Carlos, por exemplo, quiséssemos, lá no Velho Testamento, entrar lá, o que poderia acontecer conosco? O que aconteceu com Nadab e Abiú? Morreram, porque apresentaram um fogo estranho ao Senhor. Lá estava a presença de Deus, de maneira que não era qualquer pessoa que podia entrar, somente o sumo sacerdote. Mas no dia em que Jesus morreu, o véu se rasgou, de alto a baixo. Daquele momento em diante, qualquer pessoa que for a Jesus poderá relacionar-se com ele. A barreira que separava caiu por terra. E para nos certificar de que este ponto, Marcos faz questão de mostrar a primeira pessoa que teve acesso a essa condição. Veja o versículo 39. E o centurião. Então, qual foi a primeira pessoa que se deparou com o fato de que o véu foi rasgado? O centurião. E quem era o centurião? Ele era um judeu? Não. Ele era um romano? Era um romano. Ele era um religioso? Não. Ele era um soldado. Ele era um soldado importante? Não. Era um soldado raso. Ou seja, o centurião era uma pessoa que não tinha muito lugar na sociedade. Mas ele reconheceu essa verdade. Todos os ensinos e os movimentos de Jesus apontavam para a sua divindade, mas essa foi talvez a mais clara dentre elas. Agora, essa afirmação não saiu do lábio de um judeu, mas de um romano. Essa foi uma constatação simplesmente formidável naqueles dias. Veja comigo Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Versículo 1. Marcos 1, 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, diga alguém? Filho de Deus. Filho de Deus. Os próprios discípulos de Jesus o reconheciam como Messias, mas não como Filho de Deus. E agora, um centurião reconhece a Jesus como Filho de Deus. E para um soldado romano dizer o que ele disse, não era uma coisa tão simples. Toda moeda romana da época trazia uma inscrição assim: Tibério César, filho do divino Augustus. Era o que estava escrito na moeda. O próprio César era a única pessoa que um romano leal ao imperador chamaria de filho de Deus. E, no entanto, essas palavras do centurião, que Jesus era o Filho de Deus, elas tiveram um significado muito grande. Ele não disse filho de José, filho de Maria, ele disse Filho de Deus. Agora, se nós formos pensar sobre isso, o que teria levado um centurião romano, que não era um religioso judeu, que não conhecia as tradições judaicas, que não conhecia a cultura judaica, por que ele teria dito isso? Você já fez essa pergunta? Eu já me fiz. Qual teria sido o motivo de um centurião ter dito o que ele diz? No verso que nós lemos. O verso 39. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Então, se nós formos pesquisar, por que esse centurião teria dito isso? Ele era um romano,
Ele era um incrédulo. Agora, eu não sei qual a resposta que você pensou, que alguém poderia pensar. Mas eu procuro responder essa pergunta com uma outra pergunta. Será que esse centurião já tinha tido algum contato com Jesus? Já tinha tido uma disposição para crer em Jesus? Porque ele viu em Jesus o Filho de Deus, ele não viu o Messias. E a intenção de Marcos, no Evangelho de Marcos, era revelar, como nós lemos na primeira linha, Jesus, o Filho de Deus. E agora o centurião. No final do Evangelho de Marcos, ele diz Jesus, o Filho de Deus. Eu ousaria conjecturar, devagar, que talvez esse centurião tenha se convertido. Ele enxergou além dos olhos naturais e ele teve ousadia de pronunciar Jesus, o Filho de Deus, e não César, o Filho de Deus, o que seria uma afronta para o imperador romano naquela época. Então é bem provável que este centurião tenha enxergado a luz, ele tenha crido no Senhor Jesus Cristo como Salvador. Escuridão e véu. Primeiro ponto, escuridão. Segundo ponto, véu. Você poderia dizer que o véu se abriu para você? Que você hoje entrou, tem comunhão com Deus, recebeu o Senhor Jesus Cristo como Salvador, entregou a sua vida a Jesus, você está vivendo na luz. Você diria isso hoje à noite? Eu tenho procurado viver na luz. Eu tenho procurado desenvolver um relacionamento com Cristo. É difícil nós desenvolvermos um relacionamento com Cristo, irmãos? Não é difícil. É complicado? Não é complicado. É possível desenvolvermos um relacionamento com Cristo. Lá no mundo não há relacionamento com Cristo. As pessoas estão em trevas. Elas estão esbarrando umas nas outras. Elas não sabem de onde vieram, não sabem o que estão fazendo e não sabem para onde irão. Nós, porém, sabemos de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, e nós sabemos para onde nós iremos, porque nós conhecemos a luz. Nós recebemos orientação. Como eu gosto dessa palavra orientação. Eu estava esses dias explicando para uma das meninas. A palavra orientação vem de Oriente. E o Oriente é onde o sol nasce. O sol nasce no Oriente. Então, é de lá que vem a orientação. Orientação. Então, eu e você precisamos de orientação para a nossa vida, para as nossas decisões, para tudo. Precisamos de força, de energia, de gás, de entusiasmo para continuarmos a vida cristã. E isso não depende de ninguém, depende do nosso relacionamento com Ele. Amém? Onde você está hoje? Você está nos polos ou está gravitando no centro da vontade de Deus, procurando luz e mais luz e mais luz? Então que seja essa a nossa obstinação, o nosso desejo de andarmos com o Senhor na luz. Vamos orar, encerrarmos então nossa pregação, para que possamos participar da ceia do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos pela oportunidade que temos de andarmos na luz que é o Senhor Jesus Cristo. Andando na luz, nós não tropeçamos, nós sabemos o lugar onde devemos colocar o próximo passo. Andando na luz, nós não encontramos somente claridade, mas encontramos também energia. O sol não produz somente luminosidade, ele produz também energia. Andando com o Senhor, nós temos energia, entusiasmo, força, fôlego, motivação, para continuarmos vivendo neste mundo a despeito de todas as escuridões que existem. Eu rogo ao Senhor que jamais tiremos os olhos de Cristo, para que continuemos sempre firmes, buscando discernimento e procurando apagar ou dissipar todas as trevas que porventura estejam dentro de nós.
Ajude-nos na nossa incredulidade, perdoa os nossos pecados. Ajuda-nos a viver uma vida de santidade diante do Senhor, uma vida de arrependimento, de abandono de pecados, abandono de ídolos, desarraigando da nossa vida o que precisa ser desarraigado e dando espaço para que o Espírito de Deus trabalhe na nossa vida e no nosso coração. É isso que nós pedimos ao Senhor hoje à noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Ok, irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 11, leremos alguns versículos.